Eu estava guardando as últimas caixas no depósito quando ouvi a porta bater. Forte, daquele jeito que faz a casa inteira tremer. Olhei pela janela da cozinha e vi meu filho, o Tiago, jogando a mochila no banco de trás do carro. Nem olhou para trás, nem acenou. Só entrou, ligou o motor e foi embora. E naquele exato momento, enquanto eu segurava a cortina de renda que minha mãe tinha me dado quando casei, eu percebi que algo dentro de mim tinha se partido. Não era raiva, não era tristeza, era uma certeza fria, cristalina, de que eu não ia mais aceitar aquilo. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos iriam pagar por aquela decisão. Tiago tinha 28 anos, era meu único filho. O menino que eu criei sozinha desde os 5 anos de idade, quando o pai dele decidiu que preferia recomeçar a vida em Goiânia com uma mulher 15 anos mais nova. Eu tinha 27 anos na época. Trabalhava como auxiliar administrativa numa loja de materiais de construção. Ganhava pouco, muito pouco, mas era o que tinha. Não pedi pensão, não quis brigar. Só peguei meu filho pela mão e disse para mim mesma que a gente ia conseguir. E a gente conseguiu. Acordava às 5:30 da manhã. Preparava café, fazia lanche, levava o Tiago para a escola. Depois pegava 2 ônibus até o trabalho. Voltava correndo no horário de almoço para ver se ele tinha comido, se estava bem, se precisava de alguma coisa. À noite fazia janta, ajudava com lição de casa, lavava roupa, passava uniforme. Dormia pouco, vivia cansada. Mas nunca reclamei, porque era meu filho. E eu achava que amor de mãe era isso. Sacrifício sem limite, entrega total, desaparecimento completo. Quando Tiago fez 15 anos, comecei a vender salgados nos finais de semana. Coxinha, risoles, pastel. Passava a sexta-feira inteira fritando e embalando, separando pedidos. Sábado e domingo entregava tudo de bicicleta, porque ainda não tinha nem moto. O dinheiro extra ajudava. Pagava curso de inglês, material escolar, roupa nova quando precisava. Tiago nunca passou necessidade. Nunca ficou com vontade de nada que estivesse ao meu alcance dar. Ele passou no vestibular de engenharia. Foi a conquista da minha vida. Comemorei como se fosse minha própria formatura. Paguei festa, bolo, churrasquinho na laje de casa. Chamei os vizinhos todos. Fiquei até tarde limpando, feliz, pensando que tudo tinha valido a pena. Que eu tinha cumprido meu papel. Que tinha dado para o meu filho a chance que eu nunca tive. Durante a faculdade, ele conheceu a Mariana, filha de empresário. Morava num condomínio fechado. Tinha carro importado. Nunca tinha trabalhado. Tiago se apaixonou. E eu entendi. Ela era bonita, educada, simpática. No começo, ela até vinha em casa. Comia meu bolo, elogiava minha comida, conversava comigo. Eu gostava dela. Achava que ela era boa para o meu filho. Mas com o tempo as coisas começaram a mudar. As visitas ficaram mais raras. Tiago começou a passar mais tempo na casa dela. Disse que lá era mais perto da faculdade, que era mais prático, que os pais dela não se importavam. Eu entendi. Não quis ser a mãe chata, a mãe controladora. Disse que estava tudo bem, que ele podia ir, que eu ficava feliz em saber que ele estava bem acompanhado. Mas sentia falta. Sentia falta de preparar o café da manhã e ver ele sentado na mesa, de ouvir o barulho do chuveiro ligado no banheiro, de ver o tênis dele largado na porta, da bagunça no quarto, do cheiro de sabonete que ficava no ar. Sentia falta de ser necessária. Tiago se formou. Arrumou um emprego bom. Começou a ganhar bem. 3 meses depois, me ligou dizendo que ia morar junto com a Mariana. Eu engoli a tristeza e disse que estava feliz por ele. Ajudei na mudança. Carreguei caixa, limpei o apartamento novo, montei armário, organizei cozinha, fiz comida para eles comerem nos primeiros dias. Deixei tudo arrumado, limpinho, cheiroso, e voltei para minha casa, sozinha. Sentei no sofá da sala e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que o pai do Tiago tinha ido embora. Isso já aconteceu com você?
Conta nos comentários. Nos primeiros meses, Tiago ainda ligava. Não toda semana, mas ligava. Vinha almoçar de vez em quando. Trazia a Mariana. Eu fazia questão de receber bem. Arrumava a casa, preparava comida especial, comprava refrigerante, sobremesa. Queria que eles se sentissem bem. Queria que meu filho soubesse que ali ainda era a casa dele, que ele sempre seria bem-vindo. Mas percebi que as conversas ficaram diferentes, mais curtas, mais superficiais. Tiago olhava para o celular enquanto eu falava. Respondia com monossílabos. Parecia estar sempre com pressa, sempre com a cabeça em outro lugar. E a Mariana, que antes era simpática, agora mal disfarçava o tédio. Ficava mexendo no celular. Comentava que estava calor, que estava cansada, que tinha um compromisso. Eu entendia. Eles eram jovens. Tinham vida própria. Compromissos. Eu não podia exigir que passassem o domingo inteiro comigo, mas doía. Doía perceber que eu tinha me tornado uma obrigação. Uma visita rápida, um almoço apressado, um dever cumprido. Depois de um ano, Tiago me ligou dizendo que a Mariana estava grávida. Eu fiquei feliz. Muito feliz. Ia ser avó. Ia ter um netinho. Alguém para cuidar, para amar, para mimar. Alguém que ia precisar de mim de novo. Ofereci ajuda. Disse que podia cuidar do bebê quando nascesse. Que podia ir lá todo dia. Que não precisavam pagar creche. Que eu fazia questão. Que era meu neto. Tiago agradeceu. Disse que iam pensar. Que ainda era cedo. Que a gente conversava depois. E eu fiquei esperando. Esperando que me chamassem. Esperando que me dissessem que precisavam de mim. Mas a ligação não veio. O bebê nasceu. Um menino. Gabriel. Eu fui visitar na maternidade. Levei flores, presente, cartão. Fiquei 2 horas sentada numa cadeira desconfortável, esperando autorização para entrar no quarto. Quando finalmente entrei, a Mariana estava cansada. O Tiago estava tenso. A mãe da Mariana já estava lá, segurando o bebê, dando palpite em tudo, organizando as coisas. Eu me senti intrusa. Como se estivesse atrapalhando, como se não fosse bem-vinda. Fiquei 15 minutos. Segurei meu neto por talvez 5. Dei parabéns. Disse que qualquer coisa era só ligar. E fui embora. Chorei no ônibus inteiro. Chorei porque percebi que não tinha espaço, que já havia outra avó. A avó rica, a avó que morava perto, a avó que podia ajudar de verdade. Comprar carrinho caro, pagar babá, dar mesada. Eu só tinha amor para dar. E aparentemente, isso não era suficiente. Os meses foram passando. Eu via meu neto de vez em quando, sempre em visitas curtas, sempre com hora marcada, sempre com a sensação de que estava atrapalhando, de que minha presença era tolerada, não desejada. A mãe da Mariana estava sempre lá, sempre presente, sempre importante, sempre necessária. E eu era a avó que aparecia de vez em quando. A avó pobre, a avó sem recursos, a avó esquecível. Tiago parou de ligar. Eu que ligava. E quando ligava, ele estava sempre ocupado, sempre em reunião, sempre cansado, sempre com pressa. Dizia que ligava de volta, mas não ligava. Eu mandava mensagem. Ele respondia com ok, com emoji de joinha, com respostas curtas que não diziam nada. E eu fingia que estava tudo bem. Fingia que não doía. Fingia que não percebia. No aniversário de 1 ano do Gabriel, eu não fui convidada. Descobri pela foto que a Mariana postou nas redes sociais. Uma festa linda, decoração cara, muita gente, bolo enorme. E eu não estava lá. Meu neto completava 1 ano e eu não estava lá. Liguei para o Tiago, perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha feito algo errado. Ele disse que não, que foi tudo muito corrido, que decidiram fazer algo pequeno, só família próxima. Só que na foto tinha mais de 50 pessoas. E eu não era família próxima. Desliguei o telefone, sentei na cama e pela primeira vez senti raiva. Raiva de verdade, não tristeza, não mágoa, raiva.
Raiva de ter me anulado a vida inteira. Raiva de ter aberto mão de tudo. Raiva de ter acreditado que sacrifício gerava gratidão. Raiva de mim mesma por ter aceitado ser tratada daquele jeito. Foi ali que tudo começou a ruir, embora ninguém tenha percebido ainda. Parei de ligar. Parei de mandar mensagem. Parei de perguntar como estava o Gabriel. Parei de oferecer ajuda. Parei de implorar por atenção. Simplesmente parei. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Tiago não percebeu. Ou se percebeu, não ligou. A vida dele continuou normalmente, sem mim. 2 meses se passaram, sem ligação, sem mensagem, sem visita, sem nada. E eu, que tinha passado a vida inteira em função dele, comecei a construir uma vida própria. Voltei a sair com as amigas. A Neuza, que trabalhava comigo, me chamou para ir num grupo de dança sênior. Eu fui e gostei. Comecei a frequentar. Conheci gente nova, mulheres da minha idade, mulheres que também tinham histórias, que também tinham mágoas, que também estavam aprendendo a viver de novo. Fiz aula de artesanato. Aprendi a fazer crochê, bordado, pintura em tecido. Comecei a vender algumas peças. Ganhava um dinheiro extra. Não muito, mas era meu. Fruto do meu trabalho, da minha dedicação. E isso me deu uma sensação de liberdade que eu não sentia há anos. Um dia, estava voltando da aula de dança quando o Tiago me ligou. Quase caí para trás de susto. Atendi. Ele parecia nervoso, apressado. Disse que a Mariana tinha conseguido um emprego muito bom, que ia começar na semana seguinte, que precisavam de alguém para ficar com o Gabriel durante o dia, que a mãe da Mariana tinha viajado, que não tinham ninguém, e se eu podia ajudar. Meu coração acelerou. Não de felicidade, de indignação, porque era isso, era sempre isso. Eu só existia quando precisavam, só era lembrada quando era útil. Respirei fundo e disse não. Disse que não podia, que tinha compromissos, que minha rotina estava cheia. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado, carregado. Tiago perguntou que compromissos. Eu disse que tinha aula de dança, aula de artesanato, encontros com amigas, que estava ocupada. Ele deu uma risada curta, irônica. Disse que eu podia remarcar essas coisas, que cuidar do neto era mais importante, que ele estava precisando. Eu senti o sangue subir, mas não gritei, não chorei. Só disse com a voz firme que não ia remarcar nada, que ele precisava encontrar outra solução, e desliguei. Fiquei tremendo, de raiva, de medo, de alívio, porque eu tinha dito não. Pela primeira vez na vida eu tinha colocado meus limites e não tinha me desculpado, não tinha me explicado, não tinha implorado por compreensão. Só tinha dito não. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tiago não ligou de volta, não mandou mensagem, nada. E eu entendi que aquilo era o fim. Que depois daquele não, a relação jamais seria a mesma. E estranhamente, eu me senti em paz. Porque não era mais eu correndo atrás. Não era mais eu implorando. Era eu escolhendo. Escolhendo minha dignidade. Escolhendo meu tempo. Escolhendo minha vida. 3 semanas depois, era Dia das Mães. Acordei cedo. Fui para a missa, voltei, fiz um café da manhã gostoso só para mim. Liguei para minha mãe, que morava no interior. Conversamos por quase 1 hora. Ela percebeu que eu estava diferente, mais leve, mais feliz. Perguntou sobre o Tiago. Eu disse que estava tudo bem, e estava, porque eu tinha parado de esperar. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Fui atender. Era o Tiago, sozinho, sem a Mariana, sem o Gabriel. Ele estava com a cara fechada. Entrou sem pedir licença. Sentou no sofá. Ficou olhando para a parede. E então, de repente, explodiu. Disse que eu tinha mudado, que eu estava egoísta, que eu não ligava mais para ele, que eu não queria saber do neto, que eu só pensava em mim.
que eu tinha abandonado ele, que ele precisava de mim e eu tinha virado as costas. E sabe o que eu fiz? Deixei ele falar, deixei ele desabafar, deixei ele colocar tudo para fora. E quando ele terminou, respirei fundo e comecei. Disse que durante 28 anos eu tinha vivido em função dele, que tinha aberto mão de tudo, de namorar, de estudar, de viajar, de viver, que tinha trabalhado feito louca para dar para ele tudo que eu nunca tive, que tinha feito sacrifícios que ele nem imaginava, e que quando ele saiu de casa, eu achei que pelo menos teria um filho presente, um filho que ligasse, um filho que visitasse, um filho que se importasse, mas que o que eu tinha era um estranho que só lembrava de mim quando precisava, que só aparecia quando era conveniente, que me tratava como funcionária, como se eu tivesse obrigação de estar disponível 24 horas por dia, como se minha vida não tivesse valor, como se eu não fosse nada além de mãe. Disse que eu não tinha abandonado ele, que quem tinha me abandonado foi ele, que eu passei 2 meses sem receber uma ligação, sem receber uma mensagem, sem saber se meu neto estava bem, sem ser convidada para nada, sem fazer parte de nada, e que agora, de repente, quando precisavam, eu era lembrada. E que eu não ia mais aceitar isso, que eu não ia mais viver de migalhas, que eu tinha uma vida, que eu tinha amigos, que eu tinha sonhos, que eu tinha dignidade, e que se ele quisesse fazer parte da minha vida, ele era bem-vindo, mas que ia ser porque ele escolheu, não porque eu implorei. Tiago ficou branco. Olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. E então, para minha surpresa, os olhos dele encheram de lágrima. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Chorar mesmo, soluçar. E entre soluços pediu desculpa. Disse que não tinha percebido, que achava que estava tudo bem, que achava que eu entendia, que ele estava tão envolvido com a vida dele, com o trabalho, com a família, que esqueceu que eu também existia, que eu também sentia, que eu também precisava. Disse que a Mariana tinha comentado que ele me tratava mal, que ele só me procurava quando precisava, que ele estava repetindo com ele o que o pai dele tinha feito comigo, e que se os filhos dele fizessem o mesmo com ele no futuro, ele ia sofrer, ia se sentir abandonado, ia se sentir esquecido, e que era exatamente isso que ele estava fazendo comigo. Eu senti o coração apertar, mas não cedi, não corri para abraçar, não disse que estava tudo bem, porque não estava, e ele precisava entender isso, precisava entender que palavras bonitas não consertam anos de abandono, que desculpas vazias não apagam mágoas, que se ele queria reconstruir, ia ter que fazer por merecer. Disse isso para ele. Disse que eu aceitava o pedido de desculpas, mas que ele precisava mostrar com atitudes, não com palavras, com presença, com tempo, com respeito, e que se ele não estivesse disposto a isso, era melhor a gente manter distância, porque eu não ia mais me contentar com aparências. Ele assentiu, limpou o rosto, levantou, me abraçou. E pela primeira vez em anos, eu senti que aquele abraço era verdadeiro. Não era protocolar, não era mecânico, era sentido, era sincero, era dele. Na semana seguinte, Tiago apareceu em casa, sem avisar. Trouxe o Gabriel, só os dois. Disse que queria passar a tarde comigo, que queria que eu conhecesse meu neto de verdade, não em visitas rápidas, mas de verdade. Ficamos juntos até de noite. Conversamos, brincamos, rimos, e eu percebi que aquele era meu filho, o menino que eu tinha criado, o menino que eu amava. Ele estava lá, só estava perdido, e agora tinha se encontrado de novo. As visitas se tornaram frequentes, não toda semana, mas regulares. Tiago ligava, perguntava como eu estava, contava sobre o trabalho, sobre o Gabriel, sobre os planos, e ouvia quando eu falava das minhas aulas, das minhas amigas, dos meus projetos, e parecia genuinamente interessado. A Mariana também mudou, começou a me incluir,
Me convidava para almoçar na casa deles. Mandava foto do Gabriel, pedia opinião sobre coisas. E eu percebi que ela nunca tinha sido o problema. O problema era a relação, a dinâmica, a falta de comunicação, a falta de limites. No aniversário de 2 anos do Gabriel, eu fui convidada. E não só convidada, fui incluída, ajudei a organizar, fiz os docinhos, decorei a mesa. E no dia da festa, quando olhei em volta e vi meu filho sorrindo, meu neto brincando, a Mariana me agradecendo, eu me senti completa. Não porque eles precisavam de mim, mas porque eu tinha escolhido estar ali. E eles tinham escolhido me querer. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor de mãe não é sacrifício sem limite. Que ser mãe não é se anular. Não é desaparecer. Não é aceitar qualquer coisa. Que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E que se a gente não se respeita, ninguém vai respeitar. Que dignidade não é egoísmo. Que colocar limites não é falta de amor. Que dizer não não é abandono. E que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar nossos filhos a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Hoje eu tenho 54 anos. Continuo trabalhando, continuo com minhas aulas, continuo com minhas amigas, continuo vendendo meu artesanato. E continuo sendo mãe, continuo sendo avó. Mas agora, quando eu olho no espelho, eu me reconheço, eu me respeito, eu me amo. E quando o Tiago sai da minha casa, depois de passar a tarde inteira comigo, ele não bate a porta. Ele se despede, ele me abraça, ele olha nos meus olhos e diz que me ama. E eu sei que é verdade, porque eu não precisei implorar por isso, eu não precisei me anular por isso, eu só precisei me respeitar e ensinar ele a me respeitar também. Eu não sei o que o futuro reserva, não sei se vai ser sempre assim, não sei se não vão ter recaídas, mas sei que nunca mais volto para um lugar onde precise implorar para ser respeitada. Nunca mais aceito migalhas, nunca mais me anulo, porque eu sou mãe. Mas antes de tudo, eu sou mulher, eu sou pessoa, eu sou alguém, e isso ninguém tira de mim, nunca mais. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo e se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.